Olá, eu sou a Laura e esse é meu projeto de iniciação científica de análise de ferramentas de inteligência artificial generativa para apoiar o planejamento de cenários para o Cicusp 2024. Começando pela questão central da pesquisa, buscávamos compreender como as ferramentas de inteligência artificial poderiam apoiar o planejamento de cenários estratégicos em empresas, partindo da premissa de que para se manter competitivas, as empresas precisariam se adaptar constantemente às tendências de mercado e às novas tecnologias emergentes. Então, as inteligências artificiais ainda pouco exploradas no campo poderiam ter grande potencial para inovar nas discussões sobre futuros possíveis cenários. Os principais objetivos, então, seriam identificar o impacto dessas ferramentas e também eleger a melhor opção para aplicar no meio empresarial, partindo de objetivos específicos, como identificar e catalogar as ferramentas, testá-las, então avaliá-las e eleger a melhor. As etapas que foram utilizadas foram, primeiramente, uma revisão bibliográfica, visando analisar as metodologias de criação de cenários e lacunas nessa metodologia que poderiam ser preenchidas pelo uso de inteligências artificiais generativas. Feito isso, buscamos escolher 6 ferramentas de inteligência artificial com base na sua popularidade e sua relevância em artigos científicos revisados e também na mídia. As ferramentas escolhidas foram o Adobe Firefly, Bing AI, DALL-E, Leonardo, Midjourney e Stable Diffusion. Feito isso, definimos alguns critérios de acessibilidade, funcionalidade e desempenho para então testá-las frente a um cenário comum de um futuro do trabalho. Aqui vocês conseguem enxergar algumas imagens geradas por algumas daquelas ferramentas que eu citei para o prompt, para o cenário de futuro de trabalho. Vocês podem reparar que essas imagens elas são muito genéricas, elas trazem conteúdos muito semelhantes entre si. Porém, essas são as imagens geradas pelo Midjourney para o mesmo prompt do futuro de trabalho. As imagens elas apresentam alguns pontos fora do comum, trazendo uma grande abstração ao prompt para a vista e também trazendo alguns pontos que não haviam sido considerados, alguns vieses e alguns pontos que seriam interessantes para discussões de cenários, por exemplo. Frente a essas imagens, preenchemos essa tabela de acessibilidade, funcionalidade e desempenho para cada uma das ferramentas. Vocês podem notar que o critério de desempenho possui peso 2, uma vez que a coerência das imagens e o nível de abstração e adesão ao prompt são muito importantes para os exercícios de criação de cenários. Feito isso, conseguimos mapear algumas das principais contribuições. Por exemplo, o mapeamento de cenários passa pelo passado, presente e futuro, e a inteligência artificial consegue auxiliar nessas 3 frentes. Quando falamos de passado, a inteligência artificial consegue capturar vieses e estigmas que não seriam considerados em análises tradicionais. Quando falamos de presente, as imagens conseguem identificar alguns sinais e tendências que conseguem apontar as direções de futuro. Quando falamos de futuro, as imagens conseguem trazer resultados criativos e disruptivos que contestam a nossa realidade atual, estimulando cenários imaginativos sobre o futuro que não seriam idealizados sem o uso da inteligência artificial. Por fim, ao final do exercício de criação de cenários, poderia ser utilizado também a ferramenta de inteligência artificial para gerar uma única imagem que direcionasse toda a equipe a uma decisão e direção comum, visando o entendimento de todos. Feito isso, as principais contribuições foram encontrar o Midjourney como a principal ferramenta para analisar essas imagens, uma vez que ela consegue criar imagens abstratas e criativas, mas com alto nível de coerência e qualidade, com um alto grau de abstração, capturando estigmas do passado e explorando cenários futuros. Por fim, algumas limitações identificadas no estudo são a atualização frequente das ferramentas e também a atribuição unilateral de notas pelo avaliador. Alguns focos para o futuro poderiam ser investigar outros critérios de avaliação, dependendo das necessidades específicas do processo de inovação, e também explorar o uso dessas ferramentas em outras áreas de gestão da inovação, como o desenvolvimento de produtos. Muito obrigada!